É muito difícil conhecer a história contemporânea se você não conhece a história do cristianismo. E é muito difícil conhecer a história do cristianismo se a pessoa não conhece bem a história do judaísmo. A mesma coisa eu posso dizer sobre Jesus, né? O Jesus histórico, ou mesmo o Cristo da fé. É muito difícil saber sobre Jesus Cristo se a pessoa não conhece um pouco da história do judaísmo desde Abraão até Jesus. A história do judaísmo é fascinante, ela é fantástica, porque é uma história de 4.000 anos. Quando a gente pensa onde estão os povos em volta de onde surgiu o judaísmo, eles não existem mais. Onde é que estão os egípcios da época dos faraós? Onde é que estão os habitantes da Mesopotâmia, os habitantes da Macedônia, os habitantes da Babilônia? Todas essas culturas se esvaíram e se transformaram em outras culturas, foram incorporadas por outras civilizações, mas isso não aconteceu no caso do judaísmo. E talvez não tenha acontecido no caso do judaísmo porque há uma unidade no judaísmo que talvez seja inédita, seja única na história da humanidade, e talvez seja isso que tenha feito uma diferença absolutamente significativa na história desse povo e dessa religião e dessa etnia, porque é religião, é povo, é etnia, é tudo junto, que é a história do monoteísmo, né? A primeira religião efetivamente que foi monoteísta foi a religião dos ancestrais judeus, dos hebreus. Havia já ocorrido outros monoteísmos, por exemplo, no próprio Egito, Akhenaton, ou Aton, como se fala, mas a verdade é que somente ligada à cultura hebraica é que o monoteísmo ganhou uma conotação mais ampla. A conotação não apenas da crença no Deus único, mas uma conotação filosófica, consequência filosófica da crença no Deus único, a consequência ética, e por isso uma nova maneira de entender o tempo, uma nova maneira de entender o espaço, uma nova maneira de entender a história e o estar no mundo, uma maneira compreendendo que a vida não era um ciclo, ou não é um ciclo, mas sim que a vida ela tem um começo, que é o livro Gênesis, né? No princípio, quando Deus criou, quer dizer, no início do tempo e do espaço, Deus já estava. Tem toda a decorrência que acontece historicamente dentro da mitologia judaica, desde Adão, aí passando para a própria história, Abraão já faz parte da história, Moisés já faz parte da história, até o final dos tempos, e esse final dos tempos é o fim da história para entrar numa nova era fora do tempo e do espaço. Isso é uma concepção fantástica e é uma concepção que acompanha, de certa maneira, a nossa visão sobre o tempo, a nossa visão sobre a história, a nossa visão sobre o tempo e o espaço. Então, quando a gente entra na história do judaísmo, quer dizer, vai desde a mitologia de Adão e aí começa a percorrer toda aquela trajetória até chegar mais ou menos Jesus Cristo, são 1.500 anos de história judaica, um pouco mais, a gente vai vendo que toda aquela história é uma sucessão de tentativas de compreender esse conceito do monoteísmo absoluto. Então foi o caso de Abraão. Abraão foi o primeiro ser que efetivamente elaborou essa ideia, essa concepção. E Abraão, por mais que a narrativa do livro Gênesis seja uma narrativa bastante mitológica, mas Abraão, ele é uma figura histórica. Hoje em dia já não há mais dúvida de que ele existiu historicamente, esse homem que foi o primeiro a elaborar esse conceito, e ele é seguido depois, 500 anos de Moisés. E aí Moisés, sim, Moisés é que ele é famoso, ele é conhecido, porque Moisés foi quem estruturou a religião, quem organizou a religião, e não só organizou, mas teve uma compreensão de Deus também muito curiosa, também muito inédita, que é de uma autorrevelação de Deus. Isso é um ponto muito importante no judaísmo, porque não foram as pessoas que descobriram esses conceitos, né? Na tradição judaica, e a maneira como o judaísmo se entende, é que
Deus é quem se revelou para os judeus. Deus é quem se revelou, no caso, primeiramente para Abraão, depois para Moisés. E tem a saga do Moisés, que é uma saga fantástica, né? Que também tem conotações mitológicas, mas foi uma saga histórica. A maneira como conduziu um povo cativo, eles estavam escravizados, os hebreus no Egito, como levou para o que depois eles mesmos chamaram a Terra Santa. Então, é absolutamente fascinante essa história, porque uma vez que eles chegam na Terra Santa, na chamada Terra Sagrada, Josué que chega na Terra Sagrada, aí entra uma outra questão: como manter essa terra? Como manter essa autorrevelação de Deus? Como manter esse conceito desse monoteísmo único? E a história vai se sucedendo, quer dizer, povos vizinhos tentam invadir aquele pequeno território duramente conquistado, impensadamente conquistado, mais conquistado, e depois vê aqueles grandes protagonistas, né? Por exemplo, o rei Davi, que foi quem expandiu o território, e o rei Davi também era um personagem fascinante, né? Um dos maiores líderes religiosos da humanidade, seguido do rei Salomão. E depois de tragédias, né? Israel se dividiu no Reino do Norte e no Reino do Sul, quer dizer, o que nós hoje chamamos de Israel, né? Que era a Terra Sagrada. Houve uma divisão. Dessa divisão houve invasões, invasão dos assírios de um lado, depois invasão do grande império babilônico do outro, a deportação do povo perdendo a sua terra sagrada, tendo que ir morar na Babilônia, onde depois se tornou o Império Persa, onde, enfim, hoje é o território mais ou menos onde é o Iraque e o Irã. Um povo que de repente perdeu a sua terra, um povo que sonha em voltar para a sua terra, um povo que mantém a sua identidade religiosa por meio do monoteísmo, um povo que tem dúvidas se, afinal de contas, ainda existe uma escolha de Deus por esse povo, afinal eles estavam deportados. E é muito interessante porque toda a sucessão que acontece depois, já com os macedônios, os judeus podendo voltar à sua terra sagrada com Ciro II, e ao voltarem à terra sagrada, aquele estranhamento, ficaram alguns séculos longe do território, tem de recuperar o território, tem de refazer com que o território seja monoteísta novamente. Enfim, fazem esse esforço, tentam elaborar esse processo, os séculos vão passando, depois o grande império macedônico de cultura grega surge e depois, enfim, nós temos a invasão do Império Romano e aí chegamos no período de Jesus. Jesus, que foi um judeu do século I, sem dúvida alguma, é um profeta radical no sentido de querer resgatar os mais antigos primórdios de Moisés e de Abraão, quer dizer, aquele monoteísmo. Então, a história do judaísmo, de Abraão até Jesus, que é uma história, e depois vai ter uma continuidade, a ruptura não se dá apenas por causa do cristianismo, se dá pela grande guerra que aconteceu, a grande invasão romana no ano 70, é fascinante. É fascinante porque esse povo depois vai perder seu território, por volta do ano 70, e só vai efetivamente recuperá-lo na fundação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, 1900 anos depois, 1850 anos depois, eles vão conquistar o seu território, mas a cultura não se perdeu. E aí você tem duas ramificações, né? Você tem o fascinante, que é essa cultura tentando sobreviver ao longo desses séculos, e você tem, por outro lado, também um Jesus que foi judeu, que em nome dele fundaram uma religião que vai se tornar uma religião mundial que os próprios cristãos vão tentar apagar o máximo possível os traços de judaísmo de Jesus, num efetivo antijudaísmo já desde a antiguidade. Bom, e aí nós estamos no século XXI. Como entender a dinâmica contemporânea que nós vivemos? Como entender
as relações, por exemplo, geopolíticas dos países, geopolíticas ideológicas, Estados Unidos, Rússia, China, sem entender o papel da ideologia religiosa, sem entender o papel, por exemplo, de uma oposição criada entre judaísmo e cristianismo. Então, como se aproximar também de uma religiosidade, no caso do mundo ocidental, de uma religiosidade cristã, sem conhecer e admitir as origens judaicas de Jesus. Mas Jesus, ele, quando viveu e quando ele existiu no século I, ele falou para o presente, ele falou para a época dele, ele falou para a atualidade dele. E com certeza, quando ele falava, conforme nós estudamos, ele também estava se referindo a épocas anteriores, quer dizer, ele também estava falando do rei Davi, ele também estava falando de Abraão, de Moisés, da Babilônia, dos persas, da Macedônia, dos assírios, dos neo-assírios, enfim, é toda uma história interligada. E é uma história da qual nós é que dizemos, é uma história judaica, é uma história cristã, é uma história contemporânea, mas a verdade é que os tempos são tão misturados, os espaços são tão confundidos, porque na verdade são dinâmicas que vão acontecendo simultaneamente. Por isso eu acho que no mundo ocidental, para nós começarmos a sondar com um certo distanciamento, portanto com uma visão um pouco mais crítica, tudo o que acontece contemporaneamente e também em âmbito religioso, é preciso a gente voltar lá para Abraão, lá para os primórdios do judaísmo, quando o judaísmo nem sequer se chamava judaísmo. E ali a gente vai ver como é que foi se configurando esse processo histórico. Portanto, não haveria tudo o que há contemporaneamente se não houvesse a história do judaísmo. É fundamental essa reflexão. Eu convido todos vocês para fazerem esse estudo da história do judaísmo.